Até onde vai a ideia de Deus, pátria e família em nossa sociedade? Em primeiro lugar, não venha reclamar aqui da razão deste vídeo só meter o pau nos irmãos de fé e de políticos de direita, porque Deus só corrige a quem ama. Sê tu uma bênção, Gênesis 12:2, e não um covarde que prefere fingir que não vê os erros dos seus só para ficar bem na fita aos olhos dos homens. Homem nenhum merece ser colocado nesse patamar. Em segundo lugar, vamos inverter essa ordem de Deus, pátria e família para entender melhor a questão. Quem defende publicamente a ideia de família, sobretudo os políticos e religiosos, seja lá da religião que for, defende de fato, por exemplo, a prática do sexo tradicional, igual ao que seus antepassados defendiam e praticavam? Não. Com relação à prática do sexo hoje, a concepção de família já é outra. Agora vale tudo na hora da sacanagem. Naquela época, não. Estou lascado, lascadinho. A prática do adultério, como é comum ver atualmente, era motivo de óbito. Agora, os defensores da família tradicional praticam esse tipo de safadeza sem o menor senso de pudor ou vergonha. Quando descobertos, as desculpas são sempre as mesmas. E todo mundo que defende a família tradicional aceita isso. Se o adúltero é religioso, o responsável sempre é o diabo, sempre é ele o culpado. Se é político, o responsável por seu erro é a famosa perseguição política, ou uma doença que o impulsiona a agir assim, que não controla. Se o adúltero é político e religioso ao mesmo tempo, aí a coisa é ainda pior. Vale um monte de desculpas de todo tipo para se safar, inclusive acusar o outro dos mesmos erros, numa espécie de delação premiada ungida, só para diminuir o fervor de seus acusadores, também adúlteros, que ainda não foram descobertos, mas que ele conhece muito bem. Logo, quem diz defender os valores da família tradicional hoje é mentiroso. Nunca defendeu esses valores, nunca foi convertido ao cristianismo, sobretudo o evangélico, e no fundo tudo o que faz é só para rotar virtudes morais que nunca teve, nunca tem e nunca terá. Obrigado, José. Por que o filho do seu pai foi bancado pelo Bocaro? Mentira, não é sobre isso. É que a gente está fazendo Mas o pior não é saber que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Isso ninguém liga. O pior é saber que eles se dizem de Deus, fingem defender o slogan de Deus, pátria e família, fingem publicamente terem se convertido a uma religião, normalmente evangélica, porém são mentirosos no mais alto grau que alguém pode conseguir chegar. A cor desta caneta é... A cor desta caneta é... Que é isso? A cor desta caneta que eu tenho em minha mão é verde. E tem até quem se diga defensor do mesmo slogan de defender as tradições cristãs, que passe pano para tentar encobrir as falhas de caráter do seu mentiroso mor, seu mentiroso de estimação. Conclusão precipitada. Essa é a arma que o PT usa para rachar a direita e tentar enfraquecer a candidatura do Flávio Bolsonaro. Se valendo de áudios vazados pelo Intercept, o PT começou uma campanha coordenada de ataques ao Flávio, como se o Flávio tivesse feito alguma conduta ilícita, alguma conduta ilegal. De todo o material que foi vazado, a única coisa que ficou demonstrada é que não houve crime. Veja só você, um filme privado, patrocinado com recurso privado. Meu filho. Eu sou uma besta. Será mesmo que Flávio Bolsonaro e todos os demais que estão unidos a ele, tanto de direita como de esquerda, não têm nada a esconder? A declaração é bem contraditória. Quem é político terá sempre alguma coisa para esconder se optar por cometer crimes. Entretanto, Flávio Bolsonaro afirma que não é corrupto, que não cometeu crime algum. E, de fato, nesse episódio não há crime, tá? A não ser um crime moral. Mas o pior não é isso, é o pior que tem gente que acredita que ele não cometeu crime nenhum ao longo de sua carreira política. Mas acredita por quê? Porque foi abandonado por Deus e sua mente jaz cauterizada neste mundo vil, de modo que, ainda que a verdade estivesse na sua cara e o mordesse na mão, mesmo assim ele não a veria.
Como uma pessoa pode passar pano para tentar encobrir os erros de seu ídolo humano, que é feito do barro igual a si mesmo, como fez o bom vereador Rubim Nunes nesse vídeo deprimente, é o que mais nos espanta. O pior é que não foi só ele quem fez isso. Outros cristãos, defensores do Deus, pátria e família, fizeram o mesmo. Que Deus é esse que julgam temer, se não defende o que é certo divinamente? Que pátria é essa que julgam defender, se são capazes de mentir para esconder os defeitos de quem notadamente vai continuar destruindo o país? Que família é essa que defendem, que tem suas bases fincadas em mentira? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Senador Flávio, senador Magno, eu, Cajuru, fui o primeiro senador a assinar a CPMI do Banco Master, proposta pela deputada federal que é da base do governo. Eu fui o primeiro. Quando aqui no Senado, o cearense Eduardo Girão apresentou a sua CPI no caso, do Senado, eu fui, não sei se estou enganado, o terceiro a assinar. Mas o senhor não assinou, senhor Flávio Bolsonaro, uma CPI do Banco Master, em que 53 senadores assinaram. O senhor não assinou. Como podem dizer que amam seu país se defendem os erros de seus representantes políticos ou influenciadores do coração, fazendo normalmente vista grossa contra seus erros e muitas vezes tentando esconder todas as mentiras que os ouvem falar? Que amor à pátria é esse? Quem defende sua pátria jamais aceitaria fingir que não vê os erros de seus políticos de estimação. Aliás, nem teria políticos de estimação. É contraproducente, não faz o menor sentido. Jamais tentaria esconder a verdade com uma peneira, jamais passaria pano para limpar os erros de quem destrói seu país. Quem faz assim, não somente não tem nenhuma intimidade com Deus para afirmar que o ama em primeiro lugar, não tem amor sincero à pátria alguma e muito menos nutre qualquer espécie de respeito aos valores morais de seus antepassados, principalmente no tocante a preservar as tradições familiares. Você sabe o que significa ser militante ou fazer militância? Claro que não sabe. Se soubesse, não seria militante e não faria militância por nada. Todos querem transformar você num militante, um idiota funcional que não pensa individualmente, que obedece a um líder ou a uma ideia, rejeita todas as outras sem analisar, mata e morre para provar sua tese. O termo deriva do latim militare, que significa ser soldado, e do sufixo ânsia, que indica ação. Por isso o conceito carrega a ideia de estar em combate o tempo todo por uma ideia, por uma posição ideológica, pelo amor a uma narrativa, mesmo que seja tosca, de um líder, seja religioso, famoso ou político, normalmente o colocando acima de Deus, da pátria e da família que tanto julga defender. Ou seja, todo militante é um idólatra inveterado e disfarçado de defensor dos bons costumes. Ele ama tudo, menos a verdade. As principais características da militância são organização coletiva. Ao contrário do ativismo esporádico, a militância geralmente exige disciplina cega a uma ideologia, planejamento de táticas para destruir opositores e subordinação idolátrica a um grupo específico. O militante não é apenas alguém que concorda com uma ideia, mas alguém que dedica seu tempo e esforço para torná-la vitoriosa. E esse esforço pode ir até as vias de fato, até as últimas consequências para fazer valer aquilo que pensa. Sinceramente, quem acredita nisso, nesse pensamento radical, acredita mesmo em Deus? Quem pensa que acredita, errou ou está mentindo para aliviar sua consciência idólatra culpada. Acredita mesmo que agindo como um robô, como um idiota que obedece tudo sem
raciocinar sobre nada, estará de fato colocando Deus acima de todos, a sua devoção à pátria como um projeto de fazer o bem para o seu próximo e seus contemporâneos, ou amando de fato sua família acima dos prazeres deste mundo? Duvido. Pelo amor a um partido político, por ideias de uma congregação religiosa ou influenciador famoso, o militante patriota de Deus, pátria e família, rejeita o amor aos pais e à sua própria família em geral. E quando faz isso é porque já rejeitou o amor a Deus faz muito tempo. E, por conseguinte, o próprio Deus o rejeitou e o entregou às paixões deste mundo, porque, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Além do mais, visto que desprezavam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam, isto é, adorar a homens. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação moral. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, enquanto fingem ser amigos. São insolentes, arrogantes e presunçosos. Romanos 1, 21, 31. Agora me diga, bem lá no fundo do seu coração, acredita mesmo que um militante que idolatra um homem, seja ele qual for, esteja na posição social que tiver, coloca realmente Deus acima de tudo, a devida devoção à pátria e o amor à família em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, em sua vida? Se acredita, é porque já é um militante e o engano já penetrou em seu coração. Deus já te rejeitou faz tempo e te entregou uma disposição mental contrária à verdade para te dar o devido pagamento por sua idolatria. Acha mesmo que quem foi lá na Polícia Federal para ver Lula durante sua estadia nesse hotel 5 estrelas dos presídios, alguma vez teve de fato algum tipo de relacionamento sincero com Deus? Acha mesmo que as pessoas que invadiram o Congresso por amor e devoção a Bolsonaro tinham amor a Javé? Não se engane, meu amigo. Quem idolatra homens não tem Deus no coração. São vasos escolhidos divinamente por Deus para a desonra. Acredita mesmo, você militante, que quando alguém faz um vídeo confrontando as pessoas de uma outra ideologia nas ruas, o faz por amor à verdade ou por amor ao dinheiro e promoção que essa suposta verdade pode lhe oferecer? Hoje, infelizmente, os jovens têm suas mentes cauterizadas por uma militância cegante. Defende pontos de vista que não são realmente deles, só porque estão sendo ensinados assim, e não conseguem perceber que o são. Seus líderes e professores, seus mestres e influenciadores os enganam. Mas, no fundo, quem foi enganado é porque Deus o quis assim. Caso contrário, não teria ele escolhido adoradores para serem salvos, concorda? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Se você, caro amigo, conseguiu chegar até aqui e entendeu a mensagem, conseguiu perceber que está sendo enganado pelos influenciadores modernos, seja lá de onde for, do partido que for, da religião que for, seja bem-vindo ao rol dos escolhidos de Deus. Caso sua escolha seja se revoltar contra quem te fala a verdade, boa sorte em seu caminhar, porque vai precisar muito dela para evitar as quedas, já que Deus está fora do seu barco. Seja feliz ou infeliz com suas próprias escolhas.